recobrar a memória dos irmãos, né? Estaremos meditando hoje sobre o tema as bênçãos da salvação. As bênçãos da salvação. E eu prometi que, como uma delas é cura, no final desse culto eu vou estar ungindo os irmãos e orando para o Senhor efetuar curas, milagres na área da saúde. E nós vamos meditar sobre essa temática, as bênçãos da salvação. Quando nós falamos sobre salvação, Salmo 68, versículo de número 20, diz o texto sagrado: o nosso Deus é o Deus da salvação. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. O nosso Deus é o Deus da salvação, e com Ele está o escape da morte. O Senhor é o Deus da salvação. Sendo Ele o Deus da salvação, Isaías 43, versículo 11, ele diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Sendo Ele o Salvador, nós entendemos, por exemplo, que não há fora dele recurso para se salvar. Como não, pastor? Nós entendemos isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, é o texto onde se dá a queda da humanidade. E quando essa queda acontece, Gênesis capítulo 3, versículo 7, está escrito: então os olhos de ambos se abriram. O que aconteceu com os olhos deles? Se abriram. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esta ação humana representa todas as ações humanas para prover a sua própria salvação. Só que quando o assunto é salvação, redenção, Isaías 43, 11, o Senhor diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O Salmo de número 49, versículos 7, 8 e 9, está escrito: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, e nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Não existe uma forma de como nós poderíamos pagar pela redenção de alguém, pela salvação de alguém. Diz o versículo 8: pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. O objetivo aqui é o versículo 9: para que continue a viver perpetuamente e jamais venha a morrer. O objetivo da salvação é prover redenção eterna. E o salmista diz que o valor de uma redenção é caríssimo, e que os nossos recursos se esgotariam antes. Quando o homem costura folhas de figueira para cobrir a sua nudez,
todas as tentativas humanas de prover para si salvação. E é inutilmente que ele assim tenta. A salvação é algo que vem do próprio Deus, emana dele para nós. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 21, diz o texto: o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. A tentativa de Adão não foi suficiente. Ele só ficou de fato vestido quando o próprio Deus, que é o Salvador, proveu a vestimenta para eles. Profeticamente, Isaías 61, versículo 10, nos mostra a alegria que eles sentem quando o Senhor os veste. Isaías, capítulo 61, versículo 10, está escrito: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me vestiu com vestes de salvação e me envolveu com o manto da sua justiça. Aqui está o que o homem sente quando Deus vem e o veste. E essas vestimentas que Deus usa para cobrir, observe que elas são feitas de peles de animais. Que animal é este, pastor? Pele de um cordeiro. Para cobrir o pecado do homem, Deus precisou sacrificar um animal inocente. E é por isso que Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Está escrito: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E a salvação aqui é uma provisão do Deus da salvação. Por isso Davi no Salmo 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aleluias! Como sendo o Deus da salvação, o Senhor provê a mesma para a humanidade. Salmo de número 3, versículo de número 8, está escrito, Salmo de número 3, e o versículo 8, diz o texto: do Senhor é a salvação. Do Senhor é o quê? A salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. A salvação, então, é uma coisa que pertence a Deus. E é Ele que provê ela ao seu povo. Ele provê, primeiro, a motivação da salvação. Pastor, qual o que motiva Deus prover salvação? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que move o Criador é o seu amor. E ele prova esse amor. Como, pastor? Paulo nos explica como. Romanos, carta de Paulo endereçada aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. O que motiva ele é o amor, e ele prova isso como? Fazendo Cristo morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou nenhuma ação nossa para poder botar o projeto em ação. O seu amor o motiva a fazê-lo. Ele provê a motivação, ele provê o meio para a salvação. Atos capítulo 4, versículo de número 12. Pedro, no dia da sua mensagem ao Sinédrio, ele diz, Atos 4, 12: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele provê a motivação do amor, ele provê o meio da salvação, o nome de seu Filho Jesus. João diz: nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação então está contida nele. É por isso que ele provê o caminho. Está nele e ele ensina o caminho. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Ele é o caminho, ele é o meio, ele provê a motivação e ele provê a forma de anunciar esta salvação. Marcos 16, versículo 15. Jesus, aonde a salvação está contida, diz: ide por todo o mundo. Ide por onde? Por todo o mundo. E pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Qual é o meio que ele usa para difundir essa tão grande salvação? A pregação. Por que, pastor? Paulo explica por quê. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. E ele nos dá a razão de Deus usar a pregação como meio de divulgação da salvação. Diz o texto sagrado, versículo 21: visto que na sabedoria de Deus
o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Ele promoveu um meio de se levar a salvação à humanidade. Como? Pela loucura de quê? Da pregação. Isso é uma loucura que nós estamos fazendo aqui hoje, anunciando a salvação que há em Cristo Jesus. Romanos 1,16, Paulo diz: por isso não me envergonho do Evangelho. Porque não, Paulo? Ele diz: porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como ser salvo quando eu ouço o Evangelho? Romanos 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. O processo da salvação é simples, porque o objetivo de Deus é salvar a humanidade, sim ou não? Por isso a forma de ser salvo também é simples. Romanos 10, 9 diz assim: a saber, se em teu coração creres em Jesus e com a tua boca o confessares, serás salvo. Simples. Como funciona, pastor? Com o coração se crê em Jesus e com a boca se confessa. E aí o texto diz: então serás salvo. A expressão salvo aqui, do grego, tem algumas conotações. Por quê, pastor? Porque a salvação é um kit que vem completo, pleno. Quando se fala de salvação, algumas pessoas pensam que salvação só tem a ver com a vida eterna. E não é. A vida eterna é o principal ingrediente que vem no pacote. Porque a expressão salvo aqui no grego, uma das traduções é salvo da ira eterna. Ou seja, você recebe vida eterna. E para a maioria dos próprios cristãos, salvação para eles é só esse ponto, o que já é algo excepcional. Não precisava de mais nada, eu concordo. Mas a salvação é um kit completo, é um pacote fechado. Por isso que em Efésios 1:3 Paulo diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual já nos abençoou com o quê? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A salvação é um pacote que todas as bênçãos que você precisa está contido neste pacote. Filipenses capítulo 2, versículo de número 12, Paulo diz assim, Filipenses 2:12. Eu vou ler o texto com os irmãos. Carta de Paulo endereçada aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Ele diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, e não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ele diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Paulo está dizendo para a igreja:
desenvolver a salvação. Tem gente que recebe ela, mantém o pacote fechado, morre, vai para o céu, chega lá, vai reclamar com Deus: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio em ti, e eu precisei disso lá, e o Senhor não fez nada. E ele vai dizer: você não abriu o pacote? O presente eu te dou, agora desenvolvê-lo é com você. Diga para alguém do seu lado: Deus nos deu a salvação, agora desenvolvê-la é conosco. Não vou entrar no mérito aqui de tudo que você pode desenvolver, mesmo porque não dá tempo falar tudo numa ministração só. Mas deixa eu ver se eu consigo enumerar pelo menos 3 bênçãos que vem no pacote da salvação. Primeira, a salvação nos livra do aguilhão da morte. A salvação nos livra do aguilhão da morte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, versículo 56. Paulo escreveu dizendo assim, 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o quê? E a força do pecado é a lei. A salvação nos livra do aguilhão da morte, ou seja, do poder do pecado. Por que, pastor? Paulo explica. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O pecado entra no mundo por intermédio de um homem, e por meio do pecado, quem entrou? A morte. E ela passou a todos os homens. Romanos 3, 28 diz, Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a herança que nós recebemos de Adão. Esta herança já nos faz nascer debaixo da maldição do pecado. É por isso que no Salmo 51, versículo 5, o salmista diz assim: em pecado me concedeu a minha mãe, e em iniquidade eu fui formado. Esta é a herança que nós recebemos de Adão. E sabe qual é o salário desta herança? Romanos 3, 23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Primeiro, morte espiritual. Nossa comunhão com Deus é cortada. Segundo, morte física. E terceiro, se não a salvação não nos alcançar, morte eterna. O que é isso, pastor? Separação eterna de Deus. 3 níveis de morte. Mas a salvação nos livra do aguilhão da morte. A morte está nos segurando, dizendo assim: eu vou levar você, vou destruir você. Aí Deus nos envia um presente, a salvação. Quando a salvação nos alcança, o aguilhão da morte perde o seu domínio sobre a nossa vida.
É por isso que a mensagem do Evangelho começa com a expressão: o reino de Deus é chegado. Perdão, irmãos. O reino de Deus é chegado a vós. Arrependei-vos. A mensagem do Evangelho começa anunciando a chegada do reino e nos convidando ao arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo de número 15, está escrito: depois de João ter sido preso, estou lendo 14, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho do reino. Pregando o quê? E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A mensagem do Evangelho começa nos convidando a reconhecer o reino, e reconhecendo o reino, a nos arrependermos dos nossos pecados. Quando isso acontece, olha o resultado. Deixa eu só fechar essa questão de arrependimento, porque Mateus 3,8, João Batista, ele está ministrando, e ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando eu me arrependo, a palavra arrependimento, ela tem o significado dela. Você reconheceu que está no caminho errado. Você reconheceu o quê? Aí você olha no GPS e diz: opa, o caminho é ali. Então você faz uma conversão. Faz o quê? Conversão. Volta e corrige a rota. Se você diz: eu me arrependi, mas não produzi os frutos do arrependimento, isso foi remorso, não foi arrependimento. O arrependimento gera frutos. Jeremias capítulo 31, versículo 19. Olha o que Deus diz a uma geração. Jeremias 31, 19. Deus está falando com uma geração. E ele diz assim: na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Esse é o comportamento de alguém que se arrependeu. Ele recebeu instrução, e ao recebê-la, ele se arrepende. Ele diz: na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, fiz o quê? Bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Arrependimento gera fruto. Amém. E sabe qual é um dos frutos? Vergonha, confusão. Você fica confuso, fala: meu Deus, eu estava neste caminho. Aí você se converte e volta para o caminho certo. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. 1 João capítulo 1, 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós somos perdoados, purificados, Romanos 8, versículo de número 2,
diz o texto sagrado, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Quando nos arrependemos e recebemos o presente de Deus, a salvação, o Espírito de Deus, que é Espírito de vida, vem morar dentro de nós. E quando Ele chega, Ele nos livra da lei do pecado e nos livra da lei da morte. Aí você está salvo, sabe? O salvo é o ser mais extraordinário da terra. Por quê, pastor? Porque ele olha para a morte e diz assim: ô morte, onde é que está a tua vitória? Você já viu qualquer outro povo brincar com a morte desse jeito, irmão? Sejam sinceros comigo. Qualquer lugar do planeta que você chegar, se o assunto for morte, alguém isola. Está repreendido. Sangue de Jesus tem poder. Queima ela, Jesus. Queima ela. A gente já... Mas o salvo olha para a morte e diz assim: ô morte, onde está a morte? A tua vitória. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Porque a salvação vinda de Deus para nós nos livra do aguilhão da morte. Por isso nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Romanos 6, versículo 14, está escrito, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Diga para alguém do seu lado: o pecado não pode mais dominar você. O pecado não pode mais dominar você. O pecado não pode mais dominar você. Você está livre da lei do pecado. Por qual lei? Pela lei do Espírito da vida. O Espírito que mora dentro de você fez você livre. É por isso que em João 8,36 Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está livre da lei do pecado. Pecar agora, só uma decisão consciente. Você sabe que vai pecar. Mas se você não quiser, a lei do Espírito de vida dentro de você te dá a força que você precisa para viver fora da lei do pecado e da morte. Outra bênção, pastor, que nós vem no pacote da salvação. Outra bênção, ela traz restauração e saúde. A salvação traz o quê? Restauração e saúde. É por isso que você vai encontrar sempre a expressão salvação e a expressão saúde caminhando juntas. Quer um exemplo? Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades.
Jeremias 17, versículo 14, está escrito, Jeremias, capítulo 17, versículo de número 14, diz o texto: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Cura e salvação andam juntos, as duas bênçãos. E uma das bênçãos que a salvação nos traz é restauração e saúde. Faz parte dos sinais da mensagem do Evangelho. Marcos 16, 15, Jesus diz: ide e pregai o Evangelho. Verso 17: e estes sinais seguirão os que crerem. Que sinais? Jesus diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Faz parte dos sinais. Mateus capítulo 10, no versículo de número 1, está escrito, Mateus 10, 1, e tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Mateus 10, versículo 8, Jesus disse: curem os enfermos que nela houver, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, de graça recebestes, de graça também dai. É uma ordem. Jesus diz: em cada cidade que vocês chegarem com a mensagem do Evangelho, ele diz: nesta cidade, curem os enfermos que nela houver, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, de graça recebestes, de graça também dai. O Espírito Santo disponibiliza para a igreja dons para esta finalidade. 1 Coríntios 12, 9, um dom enumerado ali é chamado de dons no plural, de cura. Dons de quê? De cura. Por que está no plural, pastor? Porque o poder se manifesta de várias maneiras para curar vários tipos de enfermidades. A igreja primitiva, irmãos, experimentou e usou esse poder. A igreja primitiva fez o quê? Experimentou e usou este poder. Atos capítulo de número 5, verso 13, 14, 15, versículo 14, 15 e 16. Atos capítulo 5, versículo 14, 15 e 16, está escrito: e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Versículo 15: a ponto de levarem os enfermos a pé pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Verso 16: vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos, quantos? Todos eram curados. Todos. A igreja usou, extravasou esse poder
E a Escritura nos orienta ainda hoje acerca deste poder divino. Aonde, pastor? Tiago, capítulo 5, versículo 13, 14, 15 e 16. Ele escreve: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Pois muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Quando os justos oram, Deus ainda hoje sara os doentes, cura os enfermos, liberta os oprimidos, levanta o abatido, restaura o doente e coloca ele de pé outra vez. Lucas 10, 19, Jesus disse: eu vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e não sofrereis dano algum. Essa autoridade continua à disposição da igreja até hoje. Jesus continua curando. A salvação ainda tem e produz milagres na área da saúde. Ainda hoje Deus restaura a saúde, cura o enfermo, abre portas, faz milagre. Por quê, pastor? Hebreus 13:8 diz o porquê. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo para sempre. Oh glória! Vai continuar sendo o mesmo para sempre. Eu me lembro quando recebi Jesus como meu Senhor, e foi dado a mim um presente, o dom chamado salvação. Eu já tinha, aos 18 anos, isso aqui é repetição apenas, eu já tinha tentado suicídio 5 vezes. A última, eu dei um tiro em mim mesmo. Fui parar no hospital, não morri porque Deus tinha um projeto. Ele sabia que eu estaria aqui hoje, ministrando esta palavra. Poupou-me, mas eu perdi a saúde. 18 anos de idade, eu não tinha saúde, eu não dava conta de ficar sentado, deitado ou de pé. Qualquer posição doía, eu estava podre por dentro. E estava na época que conheci Jesus, me tratando em algumas sessões espíritas, e fiz uma cirurgia espírita na linha kardecista, lá em Catalão. Mas Jesus me alcançou e me deu um presente chamado salvação. E quando eu estava recebendo as primeiras instruções do Evangelho, eu descobri o que isso significava. E eu perguntei para o professor naquele dia: eu tenho como ser curado sobrenaturalmente? Porque eu não queria mais me submeter a novas cirurgias. Ele disse: se um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, orar por você, você pode ser curado milagrosamente. Eu disse: então eu vou ser curado quando o homem de Deus orar por mim. E eu um dia estava no culto, e o pastor olhou e disse: irmão Marcos, venha cá. Eu não tinha tomado a minha decisão ainda. Ele disse:
dobre os joelhos, senti vontade de orar por você. E eu estava lá sentado no banco, assim, ó, segurando na madeira para não encostar o corpo no banco, porque as dores não me permitiam sentar. Eu vim, dobrei o joelho, ele botou as mãos sobre mim e orou por mim. Eu levantei, voltei, sentei-me. Mas eu me sentei normalmente, comodamente no banco. Terminou o culto, nós estávamos saindo e eu percebi, eu disse: cadê as dores? Elas tinham cessado. Fui para casa, enquanto todo mundo ia no caminho, eu ia examinando. Eu dava aula de karatê na época, ainda dou hoje no projeto social, mas na época era a minha vida aqui. Cheguei na academia, botei os alunos para poder socar e chutar o meu abdômen. Eu disse: pode fazer com vontade. Eu estava fazendo um teste e eles socaram, chutaram, travei e pensei: vou esperar 8 dias. Eu não senti mais nada, eu fui curado. Passaram-se 8 dias, 8 semanas, 8 meses, 8 anos, e eu nunca mais senti nada. Jesus cura, é uma das bênçãos que a salvação traz a nós. Cura divina, com glória. Como nós precisamos, irmãos, viver estas bênçãos da salvação. Aleluias. Jesus disse: curai os enfermos que nela houver. A igreja precisa voltar a exercer esse poder, esta autoridade, no nome de Jesus. Só precisamos crer. Deixa eu concluir dando só mais uma bênção e eu já vou ungir os irmãos e orar. Renovação na caminhada. Uma bênção que a salvação nos traz. Renovação na caminhada. Na caminhada, nós sofremos desgastes, lidamos com muitas dificuldades, tais como perdas, traições, desgastes, levantes, embates, lutas, e de vez em quando nos encontramos desanimados, até pensando em desistir. Desmotivados, desânimo nos domina. Só que a salvação traz também para nós renovação na caminhada. Nós entendemos duas verdades. A primeira, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas nunca seremos destruídos. Na nossa jornada nós experimentamos dificuldades, é verdade. Só que o Salmo de número 104, versículo de número 30, está escrito assim. Salmo de número 104, versículo de número 30, está escrito: envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Sabe uma coisa que Deus faz? Ele envia o Espírito dele, e o Espírito dele renova a face da terra. Se a terra que Pedro diz lá na epístola que leva o seu nome, a terra que está reservada para o fogo, se Deus faz questão de renovar algo que um dia vai para o fogo, imagine o cuidado que Ele tem para renovar os seus filhos, os seus servos. Salmo 103, 105 diz que Ele farta de bens a tua boca, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluias. Isaías 40, 28 diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor,
Criador dos confins da terra, Ele nem se cansa e nem se fatiga. Não há esquadrinhação para o seu entendimento. Ele multiplica as forças àquele que não tem mais nenhum vigor. Até o jovem se cansa e cai, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória! Aí Paulo fecha o pacote, segundo aos Coríntios 4,16, ele diz: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Deus vai renovar a sua vida física, Deus vai renovar a sua vida emocional, Deus vai renovar a sua vida espiritual. Para mandou essa fraqueza vai ficar no caminho, esse desânimo vai desaparecer, ou esse desespero vai sair da sua alma. Por quê, pastor? Porque o Espírito da glória se movimenta sobre a sua vida hoje para te renovar. Forças novas, ânimo novo, esperança nova, visão renovada. Se coloque de pé no nome de Jesus, vai. Mas fique de pé adorando. Por que, pastor? Porque o Espírito está se movendo na casa. Eu estou sentindo a presença da glória. Eu estou sentindo o peso da glória da casa. Se mandou que maço de vai, o Espírito se move sobre a sua vida agora. Já tem milagres acontecendo esta noite. Receba a sua porção